Aí ele aí, ó. Fala, capitão, Tô boa na noite, área. tudo bem? E aí? Isso aí, show de bola. Saudações aí a todos vocês. Meu abraço, meu carinho a todo o povo de Três Lagoas, aos ouvintes aí do Pod Teras. Oh, show. Parabenizar vocês aí pelo canal, sempre trazendo informações, debates interessantes. A nossa população precisa disso, né? E onde a gente vê hoje em dia uma mídia muitas vezes deturpada, trazendo informações não relevantes. É muito bacana ver um canal aí como o de vocês, trazendo esse debate franco, sincero, honesto, né, e trazendo um pouco de entretenimento também para o Exatamente. nosso pessoal, não só de Três Lagoas, mas todo mundo que está É, assistindo o estado inteiro aí, o Brasil essa inteiro. live, né? Sem dúvida. A gente tem um alcance bacana aqui no estado também, aqui na região de São Paulo também, que é por conta da proximidade, né? Mas é aquilo que você falou mesmo, é uma mídia independente, né? A gente já tem um trabalho sendo feito em relação a isso, a gente não acredita que esse dinheiro de publicidade e propaganda tem que ser utilizado dessa forma, então por conta disso, por coerência do nosso trabalho também, a gente tá com patrocínios privados aqui, as pessoas que estão colaborando com a gente aqui, pra gente fazer um programa isento aí, na medida do possível, e bater um papo com as pessoas que a gente quer mesmo, tá bom? Seja muito bom, bem-vindo. Eu fico feliz, e desculpa aí não ter participado antes aqui do Pod Teras, mas estamos aí, tá? Vamos para cima. Não, show de Eu bola. quero aproveitar, se eu puder também, agradecer aos mais de 2.625 votos que tive em Três Lagoas. Caramba. A cidade aí que me acolheu muito bem, né? Eu amo Três Lagoas e eu quero poder estender essa minha gratidão a todos vocês, aqueles que ainda também não conhecem meu trabalho ou nem sabiam que eu era candidato, né? Foi uma grande surpresa, mas agradecer, eu tenho muito apoiador em Três Lagoas. Tem Então, sim, tenho muita muita gente. gente que acompanha o meu trabalho e eu tenho gratidão por isso. Tem sim, Claro que capitão. eu não pude agradecer pessoalmente cada um desses mais de 2.600 votos, mas se alguém que está assistindo está me ouvindo agora, né, eu tenho aí essa gratidão por você, pela sua confiança, tá ok? Ô, capitão, você aproveitando, a gente fez essa leitura também aqui, você teve mais de 2.000 votos aqui, fruto do trabalho de muita gente aqui em Três Lagoas, até mandar um abraço pro Hernandes, Matiel, pro Márcio Irade, pro Idevaldo, várias pessoas aí envolvidas, não vou lembrar o nome de todo mundo, né, do Seiji, várias pessoas aí, várias pessoas que estão junto com a gente até hoje, são amigos nossos aí, que fizeram um trabalho muito bacana nesse sentido aí, que resultou nesse número aí de votos aí pro senhor. Mas o senhor é da onde mesmo, ô, capitão? Olha, a família Contar é daqui do Mato Grosso do Sul. O meu avô veio do Líbano no início dos anos aí 1900, né? A família Contar começou a vir para o Brasil. Aí meu avô casou com uma campograndense, né? Neta dos fundadores da cidade. E eu nasci em Campinas, no estado de São Paulo, porque o meu pai saiu de Campo Grande, foi estudar no estado de São Paulo, acabou casando com a minha mãe e eu acabei nascendo em Campinas. Porém, quando eu me formei no Exército, o lugar que eu escolhi para trabalhar e para dar prosseguimento na carreira foi o Mato Grosso do Sul. Então eu vim depois, eu conto para vocês, né, a questão das Forças Armadas e tudo mais, mas é o estado que eu escolhi para trabalhar, para criar a minha família e morar. E agora nessa nova missão aí. É nesse ingresso das Forças Armadas que o senhor veio para aqui, ou o senhor já lá em Campinas, o senhor já tinha ingressado lá e veio depois transferido para aqui? Foi assim, eu tinha sempre um sonho, né, de ter uma independência, de buscar uma carreira sólida, algo que tivesse assim bastante respeito. Eu adorava filme de guerra também, então procurei ir para um lugar onde eu ia me sentir naquele mundo, né, que eu imaginava. Não era essa, então eu prestei um concurso público. Não era aquele pensamento que todo paulista tem, que aqui a gente lidar com onça, que é tipo meio Rambo, meio coisa de selva, não? Naquela época tinha, não é? Esse Pantanal maravilhoso, né? Lógico. Inclusive aqui tem o curso, né, do Pantanal no Exército, que é muito respeitado no mundo todo. Enfim, eu prestei um concurso em 2002, da Escola de Cadetes do Exército, com 18 anos, passei, fui para a Academia Militar das Agulhas Negras, que fica lá em Resende, no Rio de Janeiro, né? Lá fui cadete nesses 4 anos, me formei em 2006 e escolhi vir para Campo Grande como aspirante. Então, fatalmente, não sei se tem alguém que já serviu comigo aí no Exército,
Também quero agradecer a todos aqueles que serviram, porque é muito nobre, é muito honroso você poder encontrar alguém que serviu as Forças Armadas. Não sei se você aí, Marco e Enio, se algum de vocês serviram, mas em Três Lagoas tem um quartel muito respeitado. Então, a todos aqueles que já passaram pelos quartéis, a minha gratidão, a minha continência. Acabei ficando aí 17 anos na Força e por conta da política, né, eu me lancei candidato em 2018, o militar das Forças Armadas não pode acumular as duas profissões. Então, quem é das Forças Armadas e é eleito, ele automaticamente vai para a reserva e não pode voltar. Tá certo? Então, assim como o Bolsonaro, ele saiu como vereador, né, candidato lá no Rio de Janeiro, ele era capitão também. E aí ele entrou para a política e assim ele fez a carreira dele. Depois foi para a Câmara Federal e hoje é presidente da República. A sua formação, então, dentro dessa área é militar? Ou tem alguma graduação fora? Eu vi alguma coisa relacionada a algum curso fora? Não, quem se forma na AMAN é carreira bélica, dedicação às Forças Armadas, né? Uhum. Então, passaram pelas agulhas negras General Heleno, presidente Bolsonaro, General Braga Neto. Então, você tem uma dedicação exclusiva às Forças Armadas, certo? Então, você constrói a sua vida em torno dessa respeitada instituição. Agora, o senhor é capitão, gosta de moto e também esteve em Resende. Vai virar presidente? Olha, a gente fica muito orgulhoso de saber que temos militares com a formação que dá a Academia Militar, né, hoje nos ministérios, hoje trabalhando junto pelo país, porque eu vejo que o militar ele tem valores, ele tem conduta, e isso é muito importante no dia a dia, né, de qualquer profissional. Não é que o militar ele é melhor que os outros, não é isso. Mas nós temos assim uma condição, um código de conduta diferenciado, sabe? Perfeito. E eu fico muito orgulhoso de saber que o presidente tem ao lado dele inúmeros militares, né, de todas as forças policiais também, Polícia Federal, Polícia Civil, Bombeiros, Aeronáutica, Marinha, Exército. Eu fico muito feliz de ver essas pessoas ajudando o presidente a tocar esse país. Ô, capitão, e a pergunta que não quer calar aí é com relação ao governo do estado. Tem alguma coisa aí no ar, alguma pista do que pode estar acontecendo nesse cenário? Porque nomes tem vários, agora o que vai realmente acontecer ou não, a gente tá só tentando pegar aí no ar, né? Deixa eu melhorar essa pergunta ainda. Contar, você vai estar fazendo alavancagem para ser governador ou você vai ser governador mesmo? Essa é a pergunta que você gostaria de fazer. Cara, olha só. Vamos falar dessa alavancagem. Isso é uma percepção muito equivocada, ok? Uhum. Dizer que eu me lancei para alavancar meu nome e depois recuar, isso é coisa de quem precisa se projetar. Gente séria não faz isso. Com a quantidade de votos que o senhor teve já foi bem significativo, né? Quem o trabalho fez também que está análise, sendo feito, eu já vi né? alguém dizendo isso por aí, tá totalmente por fora. Eu fui mais votado, como você disse, nas últimas eleições. Eu já provei nesses anos de trabalho que eu não tenho nenhum medo de enfrentar o sistema. E que aqui é Bolsonaro de verdade, não de fotografia, tá? Eu coloquei o meu nome à disposição do partido e quem vai decidir isso é o próprio partido. O meu compromisso é com o presidente Bolsonaro. Qualquer coisa fora disso é especulação aí da oposição. Então, como eu disse, né, colocando as duas coisas na minha vida pessoal, né, vida militar e parlamento. No ponto de vista pessoal, tá, para mim não houve nenhuma transição. Eu continuo sendo militar, honrando compromissos, levando o meu trabalho a sério, honrando o juramento que eu fiz de defender a pátria, inclusive com o sacrifício da própria vida. Quem foi militar sabe disso. Eu tento, em todas as minhas ações, manter uma postura condizente com as bandeiras bolsonaristas. Quem já serviu às Forças Armadas sabe exatamente isso aí, desse código de conduta, algo aí que nos diferencia. Um de vocês aí serviu? Eu não Marco e Enio, vocês serviram não o exército? Não serviu pra nada, infelizmente. Não, eu não servi o exército, só que eu gostaria de fazer um adendo. Eu tive uma adolescência em Bonito
E participei do projeto chamado Projeto Florestinha lá, que foi na minha vida foi um divisor de águas, né? Que é dentro do regime militar mesmo, né? Nós Eu fazíamos... conheço o projeto, é muito bacana. Muito bacana. Na minha vida foi foi um divisor de águas. Eu fiquei 4 anos lá, enganjei, né? Cheguei a 3º sargento no período que eu tava lá. E... Pô, que legal. Foi. E a partir daí... o Coronel Davi mesmo, a gente fez a apresentação. A época eu era o líder da turma, né? Fizemos uma apresentação em Campo Grande. O Coronel Davi também. É comandante da Polícia Militar na época, né? Então, Certo. mas isso daí já tem também, já... Início dos anos 2000. Já tem um tempo já. Mas olha, um divisor de águas, realmente, aquilo que o senhor falou, tava me recordando da questão da vida militar. Ela te coloca responsabilidades que você carrega pro resto da sua vida mesmo. E a conduta Por que eu também. falei isso? Por conta dessa questão do compromisso, de seguir a verdade. Então eu fiz um compromisso com o presidente Bolsonaro de vir para o Partido Liberal, né, depois que ele se filiou, e a hora que abriu a janela eu também me filiei. Sim. E eu me comprometi por esse projeto de Brasil. Então eu devo esse compromisso ao presidente. Então o que ele mandar eu fazer, nós vamos fazer aqui. Perfeito, capitão. A coisa do militar, ela tem um certo pragmatismo, né? Uma coisa mais... Não é tão... Missão dada, missão cumprida. É desse jeito. É isso aí. Resumido, né? Sintetizando tudo. Mas aproveitando esse gancho aí, capitão, o que o senhor acredita que... A função, né? A gente vê muitas pesquisas aí, só que qual seja a função das pesquisas eleitorais? Quais são os objetivos dessas pesquisas eleitorais? A gente está vendo muito barulho, assim, e não dá para ter clareza. Eu, particularmente, tenho muitas dúvidas com relação a qual é o sentido da pesquisa. A minha pergunta, por exemplo, é justamente com relação a, por exemplo, o senhor tem uma proposta que o senhor pretende dar, de repente, algum tipo de auxílio. E aí eu não sou a favor ou sou a favor, independente. Aí sai na pesquisa que o senhor está em baixa. Aí a ideia é o candidato vai mudar aquilo que ele tem de proposta para se adequar ao eleitor. Quer dizer, qual que é a função da pesquisa? Como que o senhor lê essa pesquisa com esses números atuais? Qual que é o real sentido dela? Vamos lá, pessoal. Qualquer pesquisa serve para você obter dados e traçar estratégias de ações, seja no campo comercial, científico e até mesmo eleitoral, né? No caso está citando aí. No caso eleitoral, os dados obtidos, eles deveriam ser usados no sentido de balizar as ações do partido para que os seus candidatos se aproximem, né, de uma realidade mais próxima do cidadão, saber qual que é a prioridade naquele município, quais as percepções sobre um cenário político, certo? No entanto, o que vemos são pesquisas que se afastam muito da realidade que vemos. Eu, por exemplo, eu não acredito que o Lula está na frente do Bolsonaro. Em 2018, muitas pesquisas erraram feio, inclusive comigo, colocando uma dúvida na cabeça do eleitor. Então, quando elas não são fidedignas, as pesquisas podem induzir o eleitor a uma realidade não condizente, podendo sim afetar o resultado final de uma eleição. Isso tem que ser muito bem acompanhado, né, pelos fiscais aí, e a justiça eleitoral. A pesquisa não pode ser feita sem critério. Então é um assunto bastante complicado, né? Quem vai checar se aquela pesquisa é verdadeira? Mas quem vai checar se o que está escrito quem se responsabiliza por aquilo? Tá sendo, se foi produzido, se foi, sei lá. Eu sou da opinião que quando o cara faz a pesquisa, ele tinha que deixar o patrimônio dele como garantia daquilo que ele tá falando. Porque se ela falhar no final da eleição, ele paga. Porque como ninguém paga, automaticamente você fala, não, fulano tá com tanto, aqui tá o CPF do cara que a gente pesquisou, mas se a gente quiser, de repente, um determinado número de votos para candidato X, de repente mais à esquerda, você vai indo determinado tipo de bairro, de repente classe média baixa, talvez. Aí você de repente quer um cara mais liberal, você vai lá na Faria Lima em São Paulo, e aí você vai lá e conversa com os caras lá, todo mundo vai votar mais. Tem um problema também, Enio, que é como é feita a pergunta, entendeu? Até indutir, aquela coisa que você induz o cara. Eu mesmo nunca fui entrevistado em uma pesquisa eleitoral. Então é muito complexo. Nem pessoalmente, sabe? Então, assim, eu acho que é um instrumento, ele existe, tá aí. Mas a gente quer acreditar que quem está pesquisando, quem está contratando e quem está entrevistando e sendo entrevistado façam da maneira mais transparente, mais verídica, tá certo? Porque com base nisso a gente consegue
traçar estratégias, traçar objetivos. Então, bom, a gente espera que seja feito da melhor maneira possível, para o bem do cidadão, né? E não para o bem só do partido. Perfeito. Aproveitar esse gancho também para perguntar o que o senhor acha de partidos, né? Que às vezes até aquele partido tem um candidato que não tem nenhuma condenação, mas tem partidos, por exemplo, aqui no estado, que tem candidato que tem condenação, e mesmo assim, em primeira instância, eu digo, e mesmo assim, por conta da popularidade do cara... Opta em botar o cara como candidato. Exato. Cara, eu penso o seguinte, cabe ao eleitor escolher o seu candidato. Tá? É claro que eu não concordo que corruptos tenham a chance de ser candidatos. A lei da ficha limpa, ela tá aí para ser cumprida, tem que valer para todos, né? Mas você sabe como é que o nosso país né? Aliás, cara, na minha opinião, nem deveria ter lei para isso. Porque o próprio bom senso, por si só, excluiria todo e qualquer mau elemento corrupto aí das eleições, não é verdade? É tão Ou óbvio, se eu sei né? que o cara foi condenado, se eu sei que o cara meteu a mão, tô vendo que o cara tá envolvido, só tá andando com bandido, eu não vou votar nele. Claro que eu não vou votar. Entendeu? Então, esse bom senso tinha que ser uma regra geral, né? De o cara, por si só, ele ser derrotado nas urnas. Seria algo Mas cultural, não é. né? A gente vê aí, ó, temos um pré-candidato a presidente da República, um ex-condenado, um ex-presidiário, alguém que foi livrado, vejam bem, livrado pelas próprias cortes de justiça que ele mesmo nomeou. Então é um círculo vicioso, né? Então cabe ao eleitor. Eu acho assim que aquela coisa do critério, né, da pesquisa, e em cada um ter o cuidado de usar aquele votinho, aquele número, para não colocar uma pessoa ruim dentro da política e conduzir o nosso país, nosso estado, nossas cidades. Né? Eu acho que é o que eu penso, pessoal. Não tem muito o que dizer, né? Sim. É um julgamento de cada um. E a gente fica muito triste quando alguns políticos, algumas estruturas políticas se usam da fragilidade de uma família, né, em troca do voto, comprando voto, entregando algo em troca. Aquilo, a corrupção começa ali, certo? Então, eu acredito que se todo mundo tivesse liberdade, consciência, discernimento para poder escolher o seu candidato, a gente nem iria precisar ter lei de ficha limpa, né? Não precisava lei pra coisa óbvia, né? O complexo é isso. Uma crítica que eu acho que cabe é nesse sentido, porque se você tem um partido com uma estrutura gigantesca, independente até do lado, de ideologia, de qualquer coisa, você tem centenas, sei lá, milhares de pessoas, de quadros interessantes dentro desse partido. Aí, se você tem um cara que ele não precisa ser processado nem condenado, se ele só já é investigado, o partido fala, pô, cara, se esse cara tá sendo investigado, a gente tem mais 1000 outros candidatos que poderiam ter qualidade. Por que o partido opta ainda em manter, já que você tem quadros que nem investigados estão sendo e são qualificados? Então, é uma coisa chata nesse sentido, porque você quer dar um pouco de credibilidade, mas você fala, tem dono isso aqui, os caras têm uma cacicagem, sei lá, uma coisa do tipo, porque não faz sentido, né? Se você tem tanta opção... Sabe uma situação que eu imagino que poderia ajudar a não termos esse tipo de situação no Brasil? Era se a gente não tivesse os partidos políticos, se o candidato pudesse ser candidato sem depender de um partido, e se não tivéssemos tanto dinheiro envolvido nos fundos eleitorais, partidários, tá certo? É lógico que o fundo tem um objetivo, eu não concordo, mas ele tem um objetivo de dar as mesmas condições para todos, mas na prática é totalmente diferente. E com relação a isso, o senhor vai ter mais conhecimento, por exemplo, com relação a como que é distribuído, por exemplo, o dinheiro chegou para o partido, todos os candidatos daquele partido a deputado federal, estadual, eles ganham a mesma quantia em dinheiro, ou, por exemplo, o parlamentar que está na ativa recebe mais para ser reeleito deputado? Tem uma diferença nesse sentido, ou realmente é isonômico, é neutro, todo mundo recebe a mesma quantidade de dinheiro para... Não é isonômico. Os partidos recebem fatias diferentes desses recursos e isso é medido também pela quantidade de deputados federais eleitos que cada partido tem. Então, o partido que tem mais deputados federais na Câmara é o que recebe a maior fatia. E aí, dentro de cada partido, é feita a divisão conforme a estratégia, a pesquisa e tudo mais. Eu acho que
é uma oportunidade, né, daquele cidadão que quer ser candidato e não tem condições de comprar um adesivo, pagar um advogado e tudo mais. Só que eu discordo, eu acho que isso vem mais para atrapalhar e facilitar as negociações do que realmente para ajudar o pequeno, aquele que não tem condições, sabe? Porque você A gente acaba delegando... vendo na prática que quem tem mais poder, mais nome, mais amizade e mais influência, acaba sendo mais beneficiado com esses recursos, né? Então, o objetivo é trazer igualdade, mas na prática é totalmente desigual. E aí já perde o sentido e o eleitor perde mais ainda porque ele tá na mão de um cacique que vai causa uma frustração pro direcionando. próprio candidato, sabe? Ele fala, pô, tô aqui, tô concorrendo de igual para igual pro outro, mas o outro tá recebendo muito mais recurso, tá sendo mais beneficiado. Então isso gera muita frustração dentro do ambiente político, Pode perguntar para um monte de ex-candidato se ele acha que ele foi injustiçado ou não nas últimas eleições. Vai ver um monte de gente reclamando, né, que o sistema realmente ele funciona diferente. Sem contar a natureza da verba, né? Pra você ver, quando aumentou recentemente, os caras tiraram de verdade das pastas da saúde, da pasta da educação, quer dizer, pasta prioritária, para utilizar com campanha política. Eu acho que a natureza a priori disso é bizarro. Acho que o modelo também, porque o nível de tecnologia que você tem hoje para você informar alguém ou trazer é fácil, de fácil acesso. Tem meios descentralizados que não custam tanto, né? E com relação ao modelo também do modelo eleitoral, por exemplo, Três Lagoas não tem um deputado estadual nativo, nem a região do Bolsão, que é no caso toda a região de Três Lagoas. Esse é um modelo que poderia ser melhorado, o senhor acha, com relação ao voto distrital, por exemplo? Você tem o Eduardo Rocha no fundo, né? Tem o Eduardo Rocha, mas ele não foi... Ele não foi eleito por Três Lagoas. A base eleitoral dele foi mais fora. Vamos lá, eu penso assim, pessoal, é a questão da representatividade. É lógico que o município, a região, ela tende a escolher um candidato da sua área. Sim. Mas a partir do momento que você é eleito, né, o deputado estadual, você está trabalhando por todo o estado. Cada projeto que você apresenta, cada votação, cada hora que você sobe na tribuna para falar de um assunto, você não está falando só pela cidade que você nasceu, mas sim por todo o Mato Grosso do Sul, né, no nosso caso. É importante que o político eleito, né, o parlamentar, o deputado estadual, ele tenha a sensibilidade de olhar por todo o Mato Grosso do Sul. É claro que a gente se preocupa, o deputado da região ele vai trazer mais emendas. Mas a questão da emenda, né, pessoal, aquilo é dinheiro público. Sim. Eu não concordo muito com o sistema das emendas, né, onde o deputado vai lá e fica indicando aonde aplicar. Já era para estar na ponta da linha, para começar. E eu não gosto quando o cara vai lá, faz a fotografia como se ele estivesse doando aquela viatura, aquela maca, aquele material hospitalar, enfim. Aquilo é dinheiro público, é de todos nós. E já é o comício dele também, né? O bom deputado não é aquele que fica levando a emenda, certo? Porque não adianta nada você levar a emenda lá para o município e chegar na hora da votação, você esquecer do município e aumentar imposto, Exato. Certo? E entrar em embates que não sejam de interesse geral do Estado. Enfim, bom deputado ele tem que ter coerência, seja na hora de, sim, enviar as emendas, ter bastante critério, priorizar, mas também no dia a dia, de votar, de analisar, de fiscalizar, de ter coragem, né, de enfrentar sistema, de espremer a ferida, tá certo? Então a gente tem que ter bastante cuidado, né, com aqueles oportunistas. Isso tem bastante. Eu falo isso no nível de Brasil, não estou falando só do Mato Grosso do Sul, não. E com relação à sua atuação aí também na Câmara, no caso no Parlamento do Estado, tem um aplicativo que o senhor desenvolveu com relação ao socorro a mulheres com medida protetiva. O senhor poderia falar um pouco a respeito também disso? Claro. Na função parlamentar, pessoal, você acaba tendo contato com milhares de situações que até então você nunca tinha lidado. Então eu estava lá no Exército, né, numa situação totalmente diferente, e hoje, né, como parlamentar, eu digo para vocês que a parte gratificante de ter um mandato é você poder fazer algo pelas pessoas.
E quando a gente se debruçou aqui, né, sobre o número de mulheres que têm medidas protetivas ou que vêm sofrendo ameaças, quando a gente lê notícias recorrentes de feminicídios no Mato Grosso do Sul, e é um estado que acontece muito isso, tá? A gente entende que o problema ele é grave e ele não depende apenas do atendimento policial. É uma coisa que começa lá atrás, na educação familiar, escolar, na formação pessoal. Tá? E aqui eu presto a minha continência aos policiais civis, militares, bem como todos os agentes da segurança pública, pelo trabalho que vem fazendo pelo Mato Grosso do Sul. A ideia do aplicativo, ele vem para agilizar o atendimento das mulheres que tenham as medidas protetivas, que através de um software gratuito, né, no telefone, ela consegue acionar um serviço de socorro, né, com geolocalização, disparar mensagens de socorro, não só para a polícia, né, para a segurança pública, mas também para algum parente, para alguém que esteja cadastrado nessa rede de disparo de mensagens dela, que esse aplicativo possa gravar o áudio, né, naquele ambiente onde aquela mulher está sendo ameaçada, para ela poder usar depois, futuramente, e processar o agressor novamente, ou comprovar que ele esteve lá agredindo. Eu acho assim que a tecnologia vem aí para ajudar, para facilitar o trabalho. Então, não é que foi ideia minha, isso já existe em outros estados, e eu acho que quando uma ideia é boa, quando um projeto funciona e traz benefícios, a gente tem que trazer para o nosso estado também. Legal. Então, foi... E é muito legal quando a gente escuta essas ideias do próprio eleitor, do próprio cidadão, que tem noção, tem capacidade, tem técnica, né, para opinar sobre um assunto como esse. Eu não sou formatador de software, não sou produtor nada disso, e soube através de pessoas ligadas à tecnologia que um problema poderia ser ajudado, né? A tecnologia poderia trazer inovação no caso aí de mulheres que tenham sido ameaçadas e estejam com medidas protetivas. Eu acho assim, toda ideia é bem-vinda, né? O brasileiro é muito criativo, tem muitas boas iniciativas, e quando a gente consegue trazer em forma de lei, em forma de ideia ou de cobrança para o governo do estado, eu acho que todos nós ganhamos muito com isso. Perfeito. Agora no âmbito familiar também, aproveitar esse gancho do âmbito familiar que a gente está falando, tem o projeto também de erotização de crianças nas escolas. Você quer falar também um pouquinho sobre isso? O projeto que o senhor apresentou aí? Na verdade é o seguinte, esse projeto foi até polêmico, ele foi um dos primeiros que eu apresentei, foi em 2019, né, que eu recebia muitos vídeos de imagens, né, onde você via claramente que era um ambiente escolar, não necessariamente sala de aula, mas às vezes no intervalo, né, crianças fazendo danças eróticas, crianças com músicas que faziam alusão à pornografia, né, crianças desrespeitando aquele ambiente escolar, né, que para mim é sagrado. Muito, né? E aí, professores também mandando matérias e provas, né, imagens de barbaridades que aconteciam em escolas. É lógico que isso não é a culpa do professor. Às vezes o aluno traz isso de casa, traz uma caixinha de som escondida e acaba tornando aquele ambiente não propício, né? Então, qual que é a ideia do projeto de lei? Ele é proteger o ambiente escolar de qualquer ato libidinoso ou pornográfico. Simples assim. Não se trata de proibir danças, nem manifestações culturais. Quem diz isso não leu o projeto. Eu confio no trabalho dos nossos professores e educadores, tá? Eu sei que nenhum deles irá ensinar aquilo que essa lei está combatendo. Então, o projeto foi aprovado, vai para a sanção do governador, tá? E continuam permitidas e apoiadas todas as danças e estilos musicais, desde que não sejam deturpadas a ponto de induzirem qualquer criança à erotização ou pornografia. Então tem muito mimimi, tem muito zum 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 na história, mas o projeto não combate cultura, não combate dança, nada disso. É apenas aquilo que leva a criança à erotização e pornografia.
tá certo? Vai ao encontro da necessidade também Isso, dos o projeto de lei professores, tá lá na né? minha página, né? Qualquer um pode acessar, deixei lá bem claro. O projeto não menciona a palavra professor, não menciona nenhum tipo de dança, nenhum tipo de estilo musical, tá Perfeito. certo? Quem tiver curiosidade, você que é professor... Não tem nada a você ver com que censura, né? ouviu algum ruído sobre essa história, vai ver que o projeto só vem para beneficiar. Tanto que, se vocês olharem ali na minha postagem, a quantidade de elogios de próprios educadores, né, dizendo que o ambiente escolar, sim, ele é sagrado, ele merece ser respeitado. E esse é o objetivo do projeto. E tem Okay? Então, qualquer dúvida, quem tiver, pode me ligar, entrar em contato com o gabinete, tá certo? E tem a questão do próprio educador, né, na área capitão? da dança e da cultura, por favor, meu gabinete está à sua disposição para a gente poder trazer mais fomento para a cultura, enfim, para tudo que achar que seja necessário dentro da nossa sala de aula. Mas esse projeto, ele protege, né, o ambiente escolar, que para mim é muito sagrado. A percepção que dá para ter é de que o senhor está mais ajudando, no caso, o educador, do que propriamente prejudicando, porque na realidade o sofrimento você tem 3 setores, tá ok? Eu vou até dizer 4. 1, o aluno, tá? Que está na escola para aprender. 2, o professor que está ali dando aula, que para mim é uma das profissões mais respeitadas e honrosas que existe. Professor é aquele que vai ensinar o futuro, né? Ensinar aquela criança a ser o nosso futuro médico, advogado, engenheiro, né? O futuro servidor, futuro policial, futuro político, enfim. Ali está sendo construído uma nação. E aquele ambiente ele não pode ser deturpado de forma nenhuma. O terceiro agente é o pai daquela criança, que deixa o seu filho na escola e vai trabalhar. Ele tem que ter a segurança que o seu filho não vai estar tendo nenhum tipo de contato com nenhuma ideologia, né? Ambiente escolar é para ensinar e aprender. Então nós falamos, temos o aluno, o professor, o pai e tem também o contribuinte, porque educação é custosa, né? Nós queremos que aquele tempo, aquele recurso seja empregado para a formação correta, né, das nossas crianças. Então eu acho que proteger isso aí é muito bom e esse projeto teve muita repercussão positiva. O professor ele tem... Ficaram o seu tempo, deixando uma mensagem de apoio. Fizemos uma enquete na época, né, da aprovação do projeto e 96% aprovou os objetivos aí do nosso projeto de lei. Eu acho que é um projeto que ajuda o próprio professor, porque quando você vê, o próprio professor fala que, quer dizer, a base, às vezes você tem um grupo grande de alunos e ele está ali para ensinar, mas a educação tem que vir de casa. Às vezes você está ajudando uma ferramenta, trazendo para esse professor mais uma forma dele, de repente, estar tendo um controle dentro de sala de aula que às vezes pode ter algum tipo de influência de algum aluno, ou, como o senhor mesmo falou, o cara pode levar uma caixinha de som, alguma coisa do tipo, e aí tem um descontrole, quer dizer, a base tem que também partir da família, trazer essa educação, e às vezes a criança nos dias atuais não tem uma estrutura familiar bacana, então acaba que meio que afetando toda a cesta, né? Então o projeto, de certa forma, parece que tende a agregar, a ajudar, né, a categoria, o próprio professor. Isso aí. Capitão, só aproveitar aí mais uma pergunta, mais um projeto do senhor, que realmente a gente conversou até, ele e eu, que a gente conversa bastante sobre isso. Nós falamos acerca da lei de transparência, né, da fila do SUS. Eu acho excepcionalmente importante, porque veja bem, com essa lista, né, e aí você pode falar um pouquinho do modelo, mas ela te dá a visibilidade para o usuário, né? Usuário não, cliente mesmo, né? Porque a gente fica falando usuário, parece que o cara cliente, o cara é cliente do sistema de saúde, né? Então, ele dá visibilidade, então você sabe qual que é a sua posição na fila, né? E diante disso, porque a gente sabe o que acontece. Aqui em Três Lagoas não acontece não, talvez lá na França, talvez aconteça. Mas aí tem os caras que tem parlamentar, municipal, né? Vereador, enfim, tem aquela sistemática de fura-fila, né? Então, às vezes, o cara consegue encaixar um parente, um amigo, um eleitor dele na frente da fila e o cara fica esperando, as pessoas ficam esperando 1 ano, 2 anos lá para o atendimento e não consegue. Esse projeto já está rolando, está em tramitação, como que está? Ele foi aprovado, né? Porque é muito bom, né? Gente, o negócio é o seguinte, a grande maioria dos meus projetos são voltados para combater corrupção
e também trazer mais transparência, né, para o nosso cidadão. É importante. Obviamente, fila do SUS. Quando você coloca alguém, fura a fila de alguém por um critério político, para mim isso é corrupção. Total. Você está prejudicando alguém. Então a ideia do projeto é muito simples. É você dar mais transparência na fila do SUS. É outra coisa que nem deveria existir. Perfeito. Porque o bom senso deveria nortear isso. É lógico, tem prioridades, né, tem questões que uns vão ter mais urgência, outro menos urgência, o outro é mais grave, é menos grave. Mas eu acho que a transparência sempre é muito bem-vinda. E eu, sempre que eu posso, eu tento atingir esse objetivo nos projetos de lei que eu apresento. Mas esse projeto ele tá em que pé? Como é que ele tá hoje? Porque a gente já teve alguma coisa desse tipo aqui, né, na Câmara. Vários municípios. É porque assim, depende. A gente já viu que existe alguns lugares que já tem essa portal da transparência da saúde. Sim, né? é porque assim, depende dos municípios para ser aprovado, depende de como apresenta, né? Então você tem que estipular lá. Você pega um projeto que está rodando nos municípios do país, aqui no Paraná, no Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, aqui em São Paulo também, tem alguns municípios que ele está rodando bacana. Mas por quê? Você coloca lá, porque tem também, você não pode explicitar informações... do usuário. Exatamente, você não pode expor informações do usuário. Então, ele coloca lá parte só me engano, do CPF da pessoa ou do cartão do SUS, acho que do cartão do SUS. E coloca parte do cartão do SUS, o nome ali, a pessoa consegue acompanhar. Quer dizer, tem meios pra você, como é que fala? Pra você ter esse controle e ao mesmo tempo a transparência. Pra você ter esse controle. Mas e como que o do senhor tá funcionando, o deputado? Infelizmente, esse aí, da fila do SUS, ele não passou na CCJ. Não? As alegações de que a competência do executivo e tudo mais. Às vezes acontece de o poder executivo não entender, né, que aquilo é constitucional ou não, e aí, enfim, a gente recebe pareceres, né, das comissões e tudo mais. Então o projeto nosso, esse da transparência na fila do SUS, ele foi barrado na CCJ. Não sei se vocês sabem, quando a gente apresenta um projeto de lei, ele tramita dentro da Assembleia. Então ele vai primeiro para a CCJ, depois para as comissões de mérito. E aí nem sempre é entendido que aquilo é competência do deputado, entendeu? Mas, como eu disse, é o bom senso. Sim. As prefeituras, né, e no país todo, o sistema de saúde no país todo, deveria ter a sua transparência naturalmente divulgada, né? Eu acho que é um direito cidadão. Você entrou na fila, se cadastrou, você quer saber quando você pode ser atendido, você quer saber se entrou alguém na sua frente, tá certo? Então a ideia é essa daí, tá? Deputado, só para não tomar mais o tempo do senhor, só perguntar mais uma coisa aqui, em relação especial, o protocolo, ao processo de impeachment protocolado pelo senhor contra o governador Azambuja um tempo atrás. Cara, tá me ouvindo aí? Sim, Tô. sim. É muito simples a questão do impeachment, tá? O Azambuja, ele foi denunciado pelo Ministério Público Federal por participação em escândalo de corrupção, lavagem de dinheiro, pagamento de propina e organização criminosa. E com base nas provas colhidas pela Polícia Federal durante as investigações da Operação Vostok, né, todo mundo soube disso, isso aí foi um escândalo para o Mato Grosso do Sul, o governador Azambuja claramente cometeu crime de responsabilidade. E sobre este crime, cabe privativamente ao Poder Legislativo, nós, deputados estaduais, admitir essa denúncia e instaurar um tribunal especial para julgar e punir o governador. Então, infelizmente, o pedido foi rejeitado pelo presidente da Assembleia, que é do mesmo partido do governador. Então, na minha opinião, pessoal, o crime organizado, ele é combatido lá nos votos, que nós conversamos há pouco tempo atrás, né, nas urnas eleitorais. Veja, a cada 2 anos, a gente tem a chance de ir limpando a política do nosso estado. O governador aqui agora, ele aguarda o julgamento do Superior Tribunal de Justiça e, pelo que eu li, pelo que eu tive o cuidado de ler toda a denúncia, são centenas de páginas com fatos, com elementos que claramente levam
a gente a crer, né, que houve tudo aquilo, que aconteceu tudo aquilo. Então, eu acho que essa história não vai acabar bem para ele. E a gente tem um semi-passivo, um passivo, não sei, que é o hospital regional daqui, Sim. né? O que o senhor tem de informação com relação à qualidade da saúde no estado? Por exemplo, você está em Campo Grande, como que anda a saúde com base que faz parte do escopo do governador, e no caso aqui, como a gente tem o hospital que já está com quanto tempo? Nós estamos desde 2017, né, para finalizar o hospital regional. É. Então já tem um tempo aí, foi aproveitado, muito aproveitado, eu já falei isso algumas vezes aí, que é aproveitado de capital eleitoral, né? Parece que esse eleitoral. ano vai dar certo inaugurar. Eu acho que esse ano dá. Eu Quer acho dizer, que dá. Mas aqui ele tá mas eu finalizando. acho que não é por conta do ano. Não tem nada a ver, não. Né? Não, tá. É só porque realmente culminou, né? É. Quer dizer, muito Pessoal, tempo. saúde é historicamente deficitária no nosso país. É um problema que demanda muita gestão, mas ela começa a ter resultado quando você começa a combater a corrupção. Então, onde tem muito dinheiro, tem muita chance de ter corrupção. Tá? Eu acredito que fechando essas torneirinhas de corrupção, né, e trazendo uma gestão transparente, com pessoas capacitadas, a gente vai ter chance de atender melhor o nosso cidadão. Tá? É preciso deixar uma coisa muito clara. É preciso separar política de gestão. Eu acho bom quando a gente vê um ministro ou um secretário técnico e não político. Tarcísio se encaixa nesse? Tá? Eu acho ruim quando eu vejo um político nomeado fazendo politicagem com a pasta pública. Então, é lógico, é aquela questão, né? Pessoa certa fazendo a coisa certa. Então, colocar um técnico, alguém competente para tocar aquela pasta e essa pessoa ser cercada de pessoas também técnicas, sem ter a questão do critério ou da mão peluda política, né, influenciando naquilo tudo. E aí acontece a questão de direcionamento de licitação, superfaturamento e tanta coisa ruim que a gente escuta. E a saúde, como tem muito recurso, como é uma necessidade constante, né, nunca acaba, você tem sempre aí escândalos de corrupção e acontecendo em todos os estados do nosso país. A saúde no estado está em que lugar do hospital? Está no postinho, está na UTI, tá em que lugar? Já, o seu projeto não passou na CCJ, né? Como o senhor falou. O quê? O da fila? Isso. Ele O da fila do SUS, não. Mas de um modo geral, como o senhor acha que está a saúde, de modo geral, no estado do Mato Grosso do Sul? Com muitas oportunidades de melhoria. Então a gente recebemos inúmeras reclamações, é fila, é falta de medicamento, é falta de profissional, ok? Saúde pública é muito complexo. Então você tem uma responsabilidade federal, questão de recursos, estadual, municipal. Então é lógico que é uma orquestra, né, que tem que ser muito bem planejada, com os seus players ali funcionando e cumprindo a lei, ok? Então, escuta, né? O médico às vezes não aparece no plantão, vai lá, põe a digital lá no controle e vai embora para casa. Quantas e quantas denúncias a gente não recebe todo dia, né, na questão da saúde? Então, é lógico, precisamos de gestão, precisamos de gente certa, nomeando pessoas corretas para tocar a saúde. Não pode haver politicagem no meio da saúde pública, e eu acho que assim a gente vai estar conseguindo combater isso aí. Não saiu aqui. Governador, Pô, já tá antecipando as coisas, profetizando, cara. Putz. Deputado, no que você acha que o presidente Bolsonaro tem mais acertado nesses últimos anos aí, no ano de mandato dele? E o que não tem também, vamos ver os dois lados aí da moeda. Essa seria a sequência, mas já vamos colocar uma na outra. Cara, o governo Bolsonaro fez um erro. Sabe qual foi? Ó. O erro foi não ter começado antes. Lá atrás. Antes do PT. Ok? Imagine o nosso país deletando o governo petista da sua história. Nós não teríamos o STF que temos hoje, porque quem indicou foram os governos petistas. Não teríamos nossas estatais falidas, né? Não teríamos toda essa institucionalização da corrupção. Então é simples.
O erro foi não termos tido a oportunidade de ter um governo Bolsonaro antes, ok? E o positivo, né? O que a gente vê no nosso país? Em primeiro lugar, pessoal, a gente tem que reconhecer que o Brasil, com o presidente Bolsonaro, com esse governo, conseguiu quebrar um ciclo de sucessivos governos de esquerda, em especial os petistas, né? Que literalmente assaltaram, surrupiaram e institucionalizaram a corrupção aqui no Brasil, aparelhando as instituições, né, em prol de um plano maligno de poder a qualquer custo. Quando a gente elegeu o Bolsonaro, a gente sabia que não ia ser da noite para o dia que a gente iria consertar o país. Nós herdamos um Brasil contaminado, doente, viciado, né, por corrupção. Eu acho que combater isso, da forma como o presidente está fazendo, desaparelhando as instituições, essa forma de enfrentar, foi fundamental para iniciar a faxina que o nosso Brasil precisava, né? Empresas públicas que antes davam prejuízo, hoje batem recordes de lucro, né, para poder reinvestir na sua estrutura. Os ministérios, que antes eram lotados por indicações políticas, agora são liderados por técnicos, por pessoas competentes, coerentes. Veja quantas obras de infraestrutura o governo federal está concluindo. Igual o Bolsonaro ele foi muito feliz numa fala dele, onde ele elogiou o Lula por ter concluído as obras fora do Brasil, porque aqui ele deixou muita por fazer, né? Então o Brasil voltou a ter credibilidade, né? Apesar da pandemia, apesar da crise mundial e tudo mais, o Brasil ele se recuperou, está caminhando vento em popa, né, frente às outras economias do mundo. O Brasil está se superando, né, sendo líder em vacinação, a questão aí da Covid, recuperação econômica. Eu acredito demais no Brasil, nós estamos no caminho certo. Quero aproveitar para aplaudir o presidente Bolsonaro, aplaudir também as pessoas que confiaram no trabalho dele e estão aí engajando novamente para a gente tentar reeleger o presidente Bolsonaro. Bom, a gente pode esperar o senhor então já como um pré-candidato e já tem até um nome para um vice aí, não? Olha, ainda é uma construção. As eleições vão ser definidas só em julho, né? Quem vai ser candidato a quê, quem vai ser vice de quem, né? Então, eu faço parte do Projeto Brasil. O presidente me deu a missão, em primeiro lugar, de me filiar ao PL, ao partido dele. Okay? Ele me pediu também para que a gente ajudasse, né, na construção e eleição da nossa ministra Tereza Cristina a Senado. Ele nos pediu para a gente apoiá-la, vamos fazer isso, tá certo? E o restante dos passos vão ser dados no seu tempo. Podem ficar tranquilos, que independente do meu próximo passo, podem ter certeza que eu vou cumprir da melhor maneira possível, com total honestidade, com clareza, torcendo para que no nosso país a gente tenha eleições limpas, que os métodos antigos de fazer política sejam cada vez mais raros, e é assim que a gente acredita num novo Brasil. Capitão, vou ler aqui só um pouquinho de mensagem aqui, eu sei que o senhor está atrasado aí já, compromisso do senhor que o senhor tem, mas é que o pessoal tá pedindo essa troca aqui, bastante gente de Três Lagoas aqui. Abraço meu amigo André Noia, tá dizendo assim: hoje nosso futuro governador. Raíssa, aqui é fechado com o Capitão Contar, um abraço a todos do Podteras. Josiane, boa noite mestre. Lucas Tenório, grande amigo meu, também mandou um abraço. Franciele Floriano, excelente representante. Dalvina, Fátima Silveira, boa noite capitão. O pessoal tá mandando um abraço pro senhor aí, capitão. Pereira Barreto, São Paulo. Queremos como governador do MS. Já manda... isso aqui é interessante, viu? Isso daqui, inclusive, eu ia passar pro senhor mesmo. Já manda uma pergunta pro capitão sobre a desburocratização de serviços públicos, como os cartórios de Detrans e o barateamento dos mesmos. Excelente pergunta do André Noy aqui. Que realmente que acontece no estado. Aproveito já enganchar uma outra acerca do ICMS. Dá pra baixar o ICMS pelo menos um pouco do estado? E essa da burocracia, só aproveitando a carona, ela foi tema de matéria nacional, se eu não me engano, de gente que sai daqui do estado para conseguir mexer com documentação em estados vizinhos pelo tamanho do preço. Quer dizer, a gente tá ficando para trás nesse sentido aí, hein, capitão? É verdade, pessoal. A questão fiscal
ela é muito complexa, né? O Estado ele precisa de recursos para poder oferecer seus serviços, né? Educação, saúde, segurança pública. Mas não vai chover picanha, assim? O Estado não... Tem um pessoal falando que vai chover picanha aí, que diz que vai dar para abrir a mala. É quando percebemos que os impostos são demais e a contrapartida do cidadão é de menos. Quando vemos faltar remédio nos postos, vemos viatura da polícia sem combustível, né? Quando vemos a morosidade nos atendimentos públicos, falta de pessoal, falta de estrutura, salários sem devida correção. Enfim, pessoal, para reduzir imposto é necessário reduzir o tamanho da despesa. E isso começa combatendo corrupção, aplicando corretamente os recursos, falta vontade política também, né? A questão dos cartórios. É também uma coisa que demanda muita discussão, pois os cartórios alegam o alto custo dos serviços. Em contrapartida, nós achamos muito caro pagar por serviços, muitas vezes mais barato em outros estados do Brasil, e a gente vê aquela incoerência. E também vemos a questão da digitalização dos processos. Hoje em dia não precisa mais ter tanto papel, tantos recursos sendo usados para poder fazer uma coisa que é tão simples, né? Autenticar um documento. Né? Você veja a quantidade de digitalização de documentos que o presidente Bolsonaro tem feito. Hoje você emite a sua carteira de identidade gratuitamente. Acho que a venda de carro também você consegue transferir pelo aplicativo, CNH, né? também de forma digital. Você não precisa mais carregar papel. Então não tem sentido custar tanto, não é verdade? Então a Assembleia, ela aguarda um projeto de lei lá do Tribunal de Justiça, que era para ter entrado no ano passado, revendo as taxas cartorárias em Mato Grosso do Sul. Então a gente torce para que esse projeto venha, ele é de iniciativa do Poder Judiciário, né, para que a gente possa discutir, debater e enfim, né, tentar reduzir esses valores, tentar que seja mais justo. Né? Hoje em dia o cara, ele morre, né, e vai deixar uma herança. O cara, para poder tirar todas as certidões e tudo mais, tem que vender o imóvel, tem que vender o bem que ele herdou para poder pagar. É verdade. Eu acho que o que mais sustenta isso aí também é o efeito comparativo. Não tem outra coisa para você questionar. Porque, peraí, se eu tô gastando gasolina para ir para um outro estado e lá o cartório faz o mesmo trabalho que o cartório daqui, quer dizer, qual que é a lógica de você ter uma tamanha discrepância? O cara que tá gastando combustível vai economizar. Com a tecnologia, você poder fazer tudo da sua casa, né, dos meios digitais, com a internet, tá certo? Então, realmente é incoerente. Quem fez esse questionamento está coberto de razão. A gente tem que rever muita coisa ainda no nosso estado, né? E também a questão tributária, como foi dito aí, o preço do combustível. Aí em Três Lagoas vocês vivem muito isso. Sim. Né? Dentro da cidade é um preço. Atravessa o rio... um preço totalmente diferente. Isso quebra o comerciante aqui no estado. Quebra. Não só o combustível, qualquer outro produto que tenha essa desvantagem, né, acaba prejudicando o sul-mato-grossense. Então, muita coisa para rever. Nós temos que ficar atento nas propostas dos candidatos, ver como que cada um vai lidar com essa questão, tá certo? Não adianta prometer que vai abaixar impostos se não abaixar o tamanho da máquina. Eu sempre falo isso aqui. Você tem uma máquina muito custosa, né, um governo muito custoso, você vai tirar dinheiro da onde? Então você tem que diminuir corrupção, parar de superfaturar coisas. A regra geral é essa. E vale lembrar que desburocratização, ela está estritamente relacionada à produtividade, né? Que você não gasta com burocracia, você aumenta a produtividade. Só avançando aqui, com esses questionamentos, a Dalvina também mandou. Pessoal, tem bastante gente lá no YouTube também, pessoal. Obrigado aí pela audiência aí, obrigado pela troca aí. Nós estamos aguardando que seja governador, estamos contigo. Lula na cadeia, governador, Contar governador, grande deputado, Gustavo G. Mais uma aqui, precisa colocar esse reggae no fundo musical. Vamos tentar isso daí. Tem que trocar o reggae? Colocar um reggae. Colocar um reggae, bom. Glaze Borges, muito triste os números relacionados à violência contra a mulher no estado, realmente é muito grande mesmo. Josiane, seria ótimo acreditar que vai ajudar muitas mulheres. Fred Bilbo Bolseiro, Bilbo Bolseiro. Bolseiro, Começa sempre pelas crianças, lamentável, verdade. Aí o capitão também mandando um abraço, fala galera, bastante gente. Wagner Adalto, pra cima pode ter, show. Qual a opinião do capitão Cantar sobre as altas dos roubos e furtos da cidade? Meu governador, parabéns Marcos Silva. Opa, abraço meu amigo Seixas. Amigo Seixas, conhece também o Seixas, tá com a gente
Combate à corrupção. Bom, tem bastante aqui, deixa eu só ver se não tem vai alguma... dar tempo de fazer tudo. Não vai dar não, só pra ver se tem alguma Vou tentar depois responder individualmente aí pro É, pessoal. Ah, maravilha. Entra no canal Podteras no YouTube e aí a galera já responde, o senhor responde diretamente pra eles lá, porque não vai dar tempo, né? Muita gente. Muita gente, a gente vai avançar muito aí. E a pizza vai ficar fria aí, o capitão. Então tem que acabar, né? Não, pizza não Certo. pode esfriar. Na Assembleia de jeito nenhum, não pode não virar pode. pizza de jeito nenhum. Na Assembleia nada pode virar pizza. Isso aí não. Capitão, só mais uma pergunta pra gente fechar aqui. Guavira, caldo de cana ou tereré? O que esse rapaz de Campinas toma? Gurizada, eu já sou sul-mato-grossense de coração, então, pra sobremesa, sorvete de guavira, Ô, cabra bom! comendo pastel na feira, caldo de cana, Show e de numa bola. roda de tereré com os amigos, aquele tereré gelado. Show de bola. Tá valendo. Ô, Contar, gostaria de agradecer demais, a gente sabe sua correria aí, aniversário da filha do deputado aí, já parabenizando ela também. Aniversário da filha Rafaela. dele, Rafaela, 18 anos aí. show. Aniversário dela. 18 anos? Rapaz, quantos anos o senhor tem, capitão? Eu tenho 38. Ó, foi pai cedo então, hein? 20 anos. E o tereré aí tá gelado, tá bom? Tá, aqui tá sempre gelado. Tem que rapaz. tá, né? Governador, Pessoal, agradecer a vocês aí pela audiência, pela oportunidade, tá ok? Estamos em ano de eleição, se eu puder deixar um recado aí para os ouvintes, para que todos tenham muito critério na escolha dos seus candidatos, que a gente possa tentar combater a corrupção lá no comecinho, que é durante o processo de votos, fiscalizarmos as urnas, ver se não tem gente usando de meios obscuros aí nas eleições. Se alguém enxergar qualquer tipo de corrupção, compra de votos, qualquer tipo de troca, né, que são ilegais, registrem isso, denunciem, não tenham medo, porque a forma como a velha política atua é muito covarde. A gente está vendendo o futuro do nosso país inteirinho por conta de algumas maçãs podres aí que realmente não sabem jogar um jogo honesto. Então que a gente tenha muito cuidado, muito carinho, escolher direitinho nossos representantes. Tá? Quem ainda não me conhece, acesse as minhas redes sociais, né? Capitão Contar no Instagram, Facebook, nós temos página. Por lá que eu faço a divulgação do meu mandato, a minha prestação de contas com o cidadão, tá ok? Então, agradecer aí a audiência de vocês e me colocar à disposição de todos. Tiverem ideias boas, mandem para mim, tá? E vamos junto construir o Mato Grosso do Sul melhor. só aproveitar o adendo aí e dizer pra todo mundo que tá assistindo que realmente o capitão ele responde na medida do possível ali. O WhatsApp, o Facebook ali, as mensagens, a gente conversou lá. Então realmente essa questão da abertura aí pro diálogo, né? Existe mesmo, só reforçar isso daí. Agradecer mais uma vez a presença aí, se confirmar a sua candidatura aí a governador, eu acho que a maioria das pessoas, pelo menos que se posicionaram aqui, já reforçaram essa ideia. Então, se confirmar isso daí, o senhor volta pra cá pra gente bater mais um papo, tá bom? E a gente vai estar mais engrenado o podcast aí e a coisa vai fluir de uma forma bacana, valeu? Obrigado mais uma vez aí. Enio? É isso aí, capitão. A gente espera que a sua caminhada seja o mais produtiva possível para o Estado, o que a gente espera, né? E desde já agradecendo também a participação, a disposição em participar do podcast. Né? Acabei ficando um pouquinho mais do nosso combinado, mas acho que valeu a pena. Ok? Pessoal, lembre sempre de uma coisa. Não adianta só a gente trocar o presidente da República ou trocar só o governador. Nós temos que ter cuidado em escolher bem os parlamentares. Parlamento. Porque eles dão governabilidade para o presidente, para o governador e para o prefeito. Então, ter bastante cuidado, bastante critério também com os senadores, né, deputados federais e estaduais. Tá ok, pessoal? Valeu. Muito sucesso a todos. Gratidão, aquela continência. E uma boa semana de trabalho. Forte abraço. Obrigado Valeu. novamente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora é 28. Capitão Contar, governador.